Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Agnello Corbellino, seu talk show de negócios da televisão mato-grossense. Nossa entrevistada de hoje é especialista em estética. Eu vou conversar com uma profissional da área da dermatologia. Vai ser um assunto interessante. Se prepare, porque tem tudo a ver com você, comigo, com todos nós. Não sai daí não, o programa Agnello Corbellino está apenas começando. Nesta noite, eu estou recebendo a doutora Lara Tavares, ela que está à frente, a diretora da clínica Lara Tavares, uma dermatologista, e o assunto hoje é beleza. Doutora Lara, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no programa Agnello Corbellino. Boa noite, Agnello, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco do meu dia a dia, do meu trabalho. E é muito prazer estar aqui com vocês hoje e com os telespectadores. Com certeza, falar de beleza, falar de estética é um assunto gostoso demais, né? Na verdade, todo mundo ultimamente tem se interessado muito por este assunto. Por que será, né? Será que nós estamos com medo de ficar velhos? Queremos voltar ao tempo? Sobre isso nós vamos conversar com a doutora Lara Tavares no programa de hoje. Doutora Lara, me fala um pouquinho da sua especialização. A senhora da área de dermatologia, mas a senhora também tem uma série de outras atividades envolvendo também essa área. Sim, porque quando a gente fala em dermatologia, a gente fala em saúde, porque o médico dermatologista é médico, então ele precisa estudar por 6 anos, e depois vem a especialização, né, que são mais 3 anos. E hoje todos que fazem dermatologia também vão fazer a área da estética e de cirurgia, né? A cirurgia dermatológica também abrange essa especialidade. E falando de pele, a gente fala do maior órgão, né, do ser humano, e aí a gente está falando de pele, de cabelo e de unha. Olha, bom, a área da dermatologia, a senhora é uma especialista, uma profissional, faz parte, inclusive, do Conselho Nacional também, né? A senhora está diretamente ligada também. Eu sou dermatologista, Sim. Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, sim, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, e por isso a gente fala, né, de pele, de cirurgia, de cabelo, de unha. Eu lhe fiz essa pergunta porque você que está nos assistindo nesse momento, nós estamos hoje entrevistando uma das mais renomadas dermatologistas hoje do estado de Mato Grosso, doutora Lara Tavares. A senhora já está atuando há quantos anos, doutora, já no mercado, ou atendendo pacientes? Sim, quando eu terminei a minha residência de dermatologia, eu vim para atuar em Mato Grosso. Sim. Eu já estou aqui há 20 anos, né? Eu cheguei em 2005, sim, em Mato Grosso. Em Cuiabá, eu cheguei em 2015. Perfeito. Eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia da Regional Mato Grosso. Perfeito. Fui vice também. E hoje eu colaboro, mas não dentro da Sociedade Brasileira de Dermatologia da Regional. Perfeito. Né? Eu acho que todos têm que contribuir. Sim, a senhora já teve o seu momento, a sua parte. Sim. Certo. Doutora Lara, a área da dermatologia envolve doenças da pele, envolve também a área cirúrgica e a área estética, quer dizer, são 3 áreas muito abrangentes, né? Eu queria começar falando com a senhora sobre as doenças de pele, que talvez sejam as mais conhecidas da parte da população, né? Porque quando a gente fala doença de pele, nós estamos falando pele, cabelo e estamos falando unha. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa área, em que momento nós estamos, quais são os assuntos mais tratados dentro da sua clínica. Assim, as queixas dermatológicas, sim, são muitas. Perfeito. Né? Mas dentro
das doenças, a gente atende muita alergia, câncer de pele, manchas na pele. E aí a gente vem, né? Cabelo, queda de cabelo é muito comum, né? Por exemplo, a gente passou por uma pandemia e pós-Covid a gente tinha muito essa questão de queda de cabelo, né? Hoje a gente fala muito em emagrecimento, né? As canetas emagrecedoras Sim. que estão aí em alta. E após o emagrecimento rápido, que é o que acontece, a gente tem o eflúvio telógeno, que é a queda de cabelo após esse emagrecimento. Então, a gente está sempre se esbarrando na área dermatológica, independente de ser essa questão da doença ou a questão da beleza, do envelhecimento, né, do homem, da mulher. Quais são as doenças mais comuns hoje de pele? Que nós temos, por exemplo, nesse clima tropical nosso aqui, Brasil, estado de Mato Grosso, com todo esse calor absurdo que temos aqui. As doenças da pele, a gente fala muito de câncer de pele. Câncer de pele. Né? Alergias, Certo. né? Ressecamento da pele. Esses sintomas se dão exatamente pelo não uso, por exemplo, de um protetor de pele, um protetor solar ou alguma coisa assim, que está diretamente ligado com a alta temperatura daqui? Ou não? Não, eu acho que uma má alimentação, Sim. né, vai influenciar muito na pele. A questão de ingestão de proteínas. Sim. Quando a gente fala que está em alta essa questão de ser vegetariano, de ser vegano. Né? Lacto-vegetariano, como é o caso do Agnello, por exemplo. Você é vegetariano? Eu sou ovo-lacto-vegetariano. Olha! Eu ainda consumo do animal leite, queijo, né? E como ovo. Mas tem aquelas pessoas que não se alimentam de proteína Sim. animal, né? Sim. De forma alguma. E aí a gente começa a... Não exatamente eu, né? Porque eu não sou nutróloga nem nutricionista. Sim. Mas a preocupação, né, de ingesta de alimentos que são ricos em proteína, né? É importante porque a proteína é o que segura a água na pele. Né? Então, se a gente quer uma hidratação, a gente tem que ter uma fonte alimentar de proteína muito grande. Olha, a primeira vez que eu ouço uma dermatologista falar a respeito disso. Já escutei muitas dermatologistas falando a respeito dos problemas da pele, mas pela primeira vez uma profissional da área fala que um dos problemas que pode acarretar sérios danos à pele é uma alimentação ruim, errada, completamente distorcida. Exatamente. E a própria alimentação é importante, mas é muito importante a hidratação. Sim, aí nós estamos falando, né, de líquido. Inclusive beber água. Beber, né, bastante água. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, a recomendação, normalmente, pelo que se vê e ouve, tem que tomar no mínimo 2 litros de água por dia. Né? Isso é pouco aqui para Mato Grosso? Eu acho que é. Eu mesma, apesar de não ficar diretamente ao sol, né, e ambiente aberto, a gente fica no ar. Sim. E o ar é seco, né? Onde tem ar-condicionado. Verdade. Você tem um ambiente muito seco, né? Sim. Então, a gente acaba tendo que hidratar. Quando a gente fala em água, né, em beber líquidos, a gente fala em hidratar a pele, hidratar o cabelo, né, as unhas. Nós estamos conversando com uma profissional, uma das melhores em Mato Grosso, na área de dermatologia, e de repente você está confuso aí, mas eles estão falando de dermatologia, de pele ou de alimentação? Porque mais parece aqui uma entrevista com uma nutróloga, né, ou uma nutricionista. Na verdade, o que ela está trazendo aqui é que nós precisamos entender exatamente o que acontece com a pele, né, e do porquê que há muitos problemas e sintomas, inclusive o câncer. O câncer de pele, ele se dá exatamente por ausência de uma má qualidade alimentar,
ou por outros fatores, por exemplo? E quais são esses fatores? O câncer de pele, ele geralmente se dá em áreas fotoexpostas, né? Em áreas que são, assim, não são áreas que a gente esconde pela roupa, né? Então, por isso a gente fala em uso de filtro solar, chapéu, blusas, né, de manga comprida, calça. E é interessante que quando a gente olha em uma pessoa idosa, né, a gente vai perceber que as áreas expostas, como as mãos, né, o dorso das mãos, os braços, o colo, são áreas escurecidas, manchadas, e a área escondida, né, por exemplo, essa região por dentro essa região mais escondida, né, da exposição solar é mais clara. Sim. Eu não, porque eu uso muito filtro solar, Sim. mas é muito comum na pessoa idosa, quando ela virar o braço ou quando você levantar a blusa de uma pessoa idosa, você vai ver que a barriga é muito branquinha, a área da mama é branquinha, é uma região mais saudável, mais firme, e essa área exposta é mais escura, mais sofrida, mais flácida. Né? A questão do uso do protetor solar é indispensável, independentemente do clima, do ambiente, é necessário usar em tempos de clima fresco, muito quente, enfim. É indispensável, sim, mas é controverso. É? Sim, porque muitos profissionais, eles vão falar da vitamina D. E a produção da vitamina D depende da exposição solar. Sim, sim. Nós temos visto alguns debates, inclusive orientando tomar sol, falando português assim, mais claro, no período ali do meio-dia, por exemplo, às 13 horas, no momento mais quente do dia, né? Essa exposição, ela é saudável? Eu defendo a gente tomar vitamina D. Tomar vitamina D do que ficar exposto ao sol. Porque a gente tem outros problemas, né? Inclusive o câncer de pele. É, né? Controverso mesmo. É uma discussão interessante isso daí. Mas o uso do protetor solar, esse é indispensável. É indispensável, né? Porque hoje a gente tem muitas doenças. E falando em doenças, a gente tem a questão das doenças, né, psicológicas, né, psiquiátricas, e a exposição ao sol, ela diminui, a exposição do sol, ela vai aumentar a produção, inclusive do triptofano, né, das endorfinas, serotoninas. Então, você precisa muito evitar essa exposição solar, mas você precisa de compensar de outra forma. Entendi. É mito ou é verdade que muitas pessoas, ao utilizar o protetor solar, se esquece, por exemplo, da orelha? Eu escutei esses dias atrás que a orelha também é filha de Deus. Mas também na ponta do nariz. São áreas que tem muito câncer de pele, né? É isso, é verdade? Sim. Na orelha e na ponta do nariz? Sim. Olha, quando você era criança... Sim. Que você ia para a praia, para a piscina, onde é que você descama? Sim. O nariz, região malar, verdade. A orelha, né? São as áreas muito Então não é mito, não é verdade? É verdade. Com relação à questão do cabelo, voltando aí ao cabelo, a senhora também é uma especialista e conhece muito da área. Hoje se discute muito o transplante capilar, né? A queda de cabelo, ela também é originada por questões de complicações na pele, no couro cabeludo, ou é alguma deformidade oriunda de uma outra patologia? Existem várias causas de queda de cabelo,
né? Mas a principal é genética. É genética. É genética. E como corrigir isto? ou é impossível corrigir este efeito genético? Não, nada é impossível. Nada é impossível hoje? Vamos pensar em uma pessoa careca. Sim. Então vamos pensar no mais comum, que é um homem, né? Um homem careca. Perfeito. Então, o homem, ele já nasce geneticamente programado para perder cabelo. Geralmente, essa região frontal... Tipo assim, a do Agnello aqui, assim, que tinha bastante cabelo e agora tem esse limpo aqui. Exatamente. A região do vértex, que é a coroinha. Sim. Né? E a região parietal, aquela região, assim, que dá continuidade da Sim. região frontal até o vértex, que é a coroinha, né? Então, isso significa que essa região da nuca e a região acima da orelha, ela não tem tendência a cair. E o que o médico vai fazer, né? O médico especializado em transplante capilar, ele vai retirar o cabelo da área que não tem tendência a cair, que é essa região da nuca, essa região próxima à orelha, e vai colocar aonde tem tendência a cair. Certo. Hoje eu tenho visto muitas mulheres sofrerem bastante com a queda capilar, né? Isto também é genético ou aí nós estamos falando de outros sintomas que a mulher pode acometer e que tem levado ela à perda capilar? A questão genética é muito importante, porque antigamente as pessoas envelheciam e elas colocavam um lenço no cabelo e ninguém via que ela estava perdendo o cabelo, né? Mas uma questão simples que eu vou te falar, se você pensar assim, numa foto da sua avó, de casamento, sim, você vai ver que ela tinha bastante cabelo. Verdade. Muitas vezes até a cintura, cabelo pesado, bonito, né? E depois vai ficando aquele cabelo fino. mais ralo. Mais ralinho, sim, né? A pessoa vai pentear, você vai ver a raiz do cabelo. É muito comum. Mas é claro, né? A má alimentação, né? Que você vai ter alteração das vitaminas. Questões hormonais. Questões hormonais, após a menopausa. Sim. Né? A mulher vai Estresse também. Estresse também. Sim. Né? E após a menopausa, ela vai ficar mais susceptível à presença dos hormônios masculinos, sim, porque diminui os femininos. Sim. Então você vê uma queda acentuada do cabelo que está relacionado com o hormônio chamado de hidrotestosterona. Certo. Olha, nós estamos conversando nessa noite com a doutora Lara Tavares, dermatologista, uma das melhores que nós temos hoje no estado de Mato Grosso, uma referência nessa área. E nós estamos apenas dentro da área da dermatologia falando sobre doenças de pele, falamos agora sobre cabelo. Mas tem um outro elemento muito importante aí, que é a unha. Sim. Né? E nós temos visto também um mercado crescente, exatamente, da busca da unha perfeita. E normalmente se utiliza a unha sintética para poder corrigir isso daí, porque muitas mulheres reclamam exatamente da unha fraca, unha quebradiça, unha que solta, que descasca, que isso, que aquilo, né? Aonde está relacionado isso dentro da dermatologia e quais são os problemas que acabam causando esse transtorno também para homens e mulheres? Olha, o organismo da gente Sim. é muito inteligente. Então, para o nosso organismo, a pele, o cabelo e a unha são supérfluos. Então, quando a gente tem uma infecção, né, como um vírus, por exemplo, o chikungunya, um Covid, quando a gente tem um emagrecimento, uma desabsorção intestinal, um problema intestinal, a primeira coisa que o organismo vai pensar é na saúde. Então, você vai ver, junto com a queda de cabelo, unhas secas, unhas quebradiças, pele seca, pele com flacidez, né? Pele craquelando.
Então, é muito importante estar atento a esse conjunto. Caramba, né? eu estou assim, muito atento ao que a senhora está falando, e eu estou percebendo assim, tirando por base assim, do Agnello e de muitas pessoas que eu conheço, quanta coisa que se assemelha com o que a senhora está falando aí agora. Eu queria entrar, só para a gente fechar esse assunto, tem tantos outros aqui para conversar com a senhora, sobre terapia regenerativa do cabelo. É um assunto que eu penso que não pode deixar faltar aqui. Ah, não pode. Não pode, importantíssimo. Sim. Por favor, como é que é essa terapia regenerativa? O que envolve? Então, quando a gente falar de terapia regenerativa, né, a gente vai falar em terapia regenerativa autóloga, que vem do próprio organismo, ou heteróloga, que vem de outros organismos. Então, no Brasil, né, se a gente for falar de terapia regenerativa autóloga, por exemplo, lá na minha clínica, eu trabalho com um equipamento chamado Regenera, certo, né, que tem Anvisa, né, que é importante. Sim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar com punch. Punch é um equipamento que eu rodo e tiro um pouquinho do couro cabeludo mesmo. Certo. Cabelo e pele. Sim. E derme mesmo. Sim. E eu vou colocar nesse equipamento e quando eu ligar esse equipamento, eu vou ter células tronco do meu próprio paciente. Perfeito. Aí eu vou diluir em soro e vou reaplicar. Certo. Então, ali eu vou conseguir cabelo mais forte, mais grosso, mais escuro, né? E um crescimento acelerado naquela região. Muitas vezes eu não preciso nem de transplante, eu consigo fechar, aumentar a densidade usando, então, a terapia regenerativa vindo do meu próprio paciente. Esse é um procedimento que a senhora faz dentro da clínica Lara Tavares? Sim, é um procedimento simples, porque ele vem em cartucho, esterilizado, fechado, né, com toda a segurança, e a gente faz em um ambiente dentro da clínica. Simples, mas usando a mais alta tecnologia que há hoje dentro dessa área da terapia. Sim, quando eu compro um cartucho para usar ali, Sim. eu ganho uma senha e eu vou usar uma vez só. Entendi. Então, se vier o filho do Agnello, eu tenho que usar um outro cartucho. Entendi. É personalizado. Perfeito. Né? Agora, a gente falando de células tronco heterólogo, a gente vai falar em exossomos. Sim. Exossomos, né, são vesículas, e aí a gente vai falar do que é autorizado hoje no Brasil, né? Perfeito. Que é células tronco de planta. Entendi. A senhora está falando aí um assunto que soa assim como grande preocupação. Quem são os profissionais que podem realizar esse tipo de terapia regenerativa, atuar nessa área, oferecendo esse serviço? Olha, às vezes há uma briga, né, ali de ego, assim, mas hoje a gente tem autorizado vários profissionais, né, médicos e não médicos. Certo. Aí cabe a cada paciente procurar o que ele sente seguro. São né? esteticistas, é isso ou não? Não. A gente a gente tem procedimentos que podem ser realizados por médicos, sim, procedimentos que podem ser utilizados por dentista, perfeito, por biomédicos, sim, né, por fisioterapeuta, mas de acordo com cada paciente, ele vai procurar aquele que ele se sinta mais seguro. Entendi. Se o paciente entender que aquele procedimento que ele vai fazer exige que o profissional tenha habilidade naquela área, mas que durante aquele procedimento ele pode ter
um mal-estar súbito, uma crise de ansiedade, ele pode ter um choque anafilático, ele vai se sentir seguro fazendo na mão de um médico. Perfeito. Ah, mas o dentista não pode fazer? Pode, ele está capacitado para fazer? Segundo lá o conselho dele, tá, mas ele pode se sentir mais seguro na mão do médico. Perfeito. Né? Especialista na área. Sim. Especializado na área. Então, assim, às vezes... Neste caso, então, nós estamos falando de um profissional na área de dermatologia, que é o mais seguro e o mais recomendado. Olha, Guinela, é muito complexo isso, né? Às vezes é muito difícil você falar. Fazer uma afirmação dessa, né? Porque quando você tem um procedimento que você pode fazer por médicos e não médicos, então é muito complicado. É uma discussão mais complexa. É muito complexo, né? Então eu acho que o paciente tem que se sentir seguro. Perfeito. Né? Foi bom a gente ter conversado sobre isso, porque nós temos visto inúmeras matérias nos meios de comunicação de procedimentos bem-sucedidos e mal-sucedidos. Nós temos visto muitas clínicas sendo fechadas porque não usam o procedimento correto, de profissionais até renomados e conhecidos nacionalmente. Né? Então é sempre bom deixar um recado especial para todos aqueles que vão em busca de um profissional na área da dermatologia, da estética, da beleza, enfim, que procure, antes de qualquer coisa, conhecer cada profissional, né? Saber exatamente dos serviços que ele presta, até para ter um máximo de segurança possível no procedimento, ainda que tudo, infelizmente, pode acontecer dentro de um procedimento, por mais habilidoso e profissional que seja a pessoa que está ali lidando na área. Antes de ir para o intervalo comercial, eu queria que a senhora falasse, já que nós estamos falando de pele, sobre melasma. Melasma é conhecido como manchas na pele. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, algo que acomete também muitas pessoas e gera muitas dúvidas. O melasma, ele, na realidade, são manchas Sim. na pele, mais intensas na pele da mulher. Sim. Porque tem relação com o hormônio, e o que é muito importante é que o melasma é uma mancha viva. O que é uma mancha viva? É uma mancha que ela vai modificar de acordo com o ambiente, o comportamento do paciente. Então, melasma, por exemplo, você acordou, o dia está mais quente, você vai encontrar a tua pele mais escura. Você está mais estressado, vai aumentar um hormônio chamado cortisol, a sua pele pode estar mais escura também. Ah, eu vou para a praia, eu vou tomar sol, vou ficar exposto. É importante que ele saiba que aquela mancha vai escurecer e ele vai precisar de um profissional dermatologista que conhece a pele para poder cuidar daquela mancha. Então, quando a gente fala de melasma, eu sento para o paciente, eu explico. O resultado desse tratamento depende de mim e depende de você. Porque se eu te ofereço um tratamento de última geração, e no caso do melasma, que é muito importante você não ser muito agressivo, porque se a pele entender aquela agressão como aquela agressão como algo que seja maléfica, ela vai reagir mais, piorando aquela mancha, que a gente fala de efeito rebote, né? Então, eu tenho que fazer um tratamento que seja adequado, não muito agressivo, um tratamento anti-inflamatório ali, mas se o paciente não usar protetor, não vai ter um bom resultado. Melasma e rosácea, que é o vermelhidão na pele, né? Está muito relacionado ou são coisas completamente distintas? Acontece muito junto, porque a rosácea é um aumento de vasos naquela região. Então, o paciente ele está inflamado. E no melasma, o paciente, quanto mais inflamado, mais escuro você tem aquela mancha. Então, elas andam muito juntas. É muito comum a gente ver um paciente com aquela mancha assim na bochecha, no dorso nasal, na testa, mas você aproxima, você vê que tem aquelas telangiectasias, aqueles vasinhos. Então, o paciente inflama, aqueles vasinhos enchem,
E quando o bate-sol naquela área vermelha, a hemoglobina, que é vermelho, que são as células de sangue, ela se oxida em hemosiderina, que é castanho, o que é muito mais difícil de clarear. Então, muitas vezes, esse vermelhidão está associado com o escurecimento da pele. Olha, são tantas informações importantes, eu tenho certeza que você que está nos assistindo também está achando muito interessante essa entrevista, até porque todos nós, de alguma maneira, estamos inseridos dentro de tudo aquilo que foi falado até aqui. Já falamos de pele, já falamos de cabelo, já falamos de unha, de vermelhidão, já falamos também do melasma, que são as manchas na pele, falamos um pouco do câncer de pele, que é uma área muito abrangente, né, muito técnica também, né, muito complexa, mas tem muita coisa ainda para conversarmos aqui, como, por exemplo, o rejuvenescimento facial e corporal, harmonização facial e desarmonização facial, que é um outro assunto também que está pegando pra caramba. Vamos falar daqui a pouco sobre as canetas emagrecedoras. Monjaro, por exemplo, está em alta, né? E Botox, né? Que tem sido um produto muito usado por homens, mulheres e até jovenzinhos. Crianças estão usando também Botox. Tudo isso daqui a pouco, logo após o intervalo comercial. Fique conosco, ligado aqui na TV Mato Grosso, canal 27, no programa Agnello Corbellino, o seu talk show de notícias e de informação e de entrevistas do estado de Mato Grosso. Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto na sequência. Fique comigo aqui, não sai daí não.